Vamos falar um pouco sobre as cenas abertas de uso, né? Que aqui no Brasil elas acabaram virando sinônimos de cracolândias, né? Mas eu posso pensar uma cena aberta de uso, né? Qualquer situação onde mais de uma pessoa se reúne em público para consumir uma substância, né? Eu posso pensar uma roda de maconha num show ou pessoas consumindo álcool numa praia com uma cena aberta de uso, né? Obviamente que tem as suas variações, as suas gradações e as suas diferenças em termos de legalidade, né? Mas tecnicamente eu estou falando em cenas abertas de uso. Como a nossa conversa hoje é sobre o crack, é aí que nós vamos ficar. Vamos falar sobre a Cracolândia de São Paulo especificamente, que é onde eu atuo desde 93, junto ao Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o CRATOD. A Cracolândia, né, ela apareceu no centro de São Paulo a partir de 1995. Mas é claro que essa é uma história bem anterior, né? O centro da cidade, né, ele sofreu um grande inchaço a partir aí do começo do século XX, né, com a chegada de muitos imigrantes, com a saída da elite que vivia ali. Com o passar do tempo, ele foi se transformando num grande centro de circulação. Ele deixou de ser um centro residencial e comercial de luxo para se transformar num centro de circulação e de comércio popular, né? Com o tempo, essa degradação foi se ampliando, foi se acentuando. No final dos anos 70, também uma cena boêmia se instalou ali, que foi a chamada Boca do Lixo, né? Houve uma cena cultural importante ali, inclusive com o nascimento da pornochanchada brasileira, etc. e tal. Mas quando isso entrou em decadência, especialmente aí no final dos anos 70, ao longo dos anos 80, o crack foi surgindo lá no extremo leste da cidade, São Mateus, cidade de Tiradentes. De repente, ele se mudou, ele ganhou de assalto ali aquela região, 24 horas, que estava em franca decadência, que era a Boca do Lixo, e ali chegou, ali ficou e ali está até hoje. Sofreu algumas migrações, né? Acontecia ali ao redor da Rua do Triunfo, foi migrando naquele mesmo quadrilátero, depois atravessou, foi para o outro lado da Rua Duque de Caxias e se encontra na Rua Helvécia até hoje, né? onde ela se encontra hoje. Por que motivo existe uma cena aberta de uso, né? As cenas abertas, elas são comuns nos países pobres, já foram muito comuns na Europa até o começo dos anos 90, já foram comuns nos Estados Unidos até o final dos anos 90. Não existem mais nesses locais, mas aqui elas ainda são uma coisa corriqueira, né? Qual a razão de ser delas? Vamos pensar um pouco do ponto de vista da dependência, do ponto de vista médico especificamente, do ponto de vista da saúde mental, né? Se eu pensar do ponto de vista do usuário, né, que eu lido com usuários que estão extremamente dependentes, muitos psicóticos, com comorbidades que os desorganizaram extremamente, sem perspectiva, em situação de rua, sem dinheiro, sem meios de consumir essa droga. Eles precisam de uma cena 24 horas, perto de meios de acesso, de meios de transporte em farta quantidade, terminais de ônibus, trens, metrô.
então de um acesso facilitado, para que ela possa acontecer o tempo todo. Isso é uma cena aberta, né? Se você pensar em outros países, tem países que ela acontece um pouco mais escondida em cortiços, em casas, mas basicamente é isso, né? São espaços abandonados pelo poder público, que aí passam a ser administrados pelo narcotráfico e que visam basicamente atender um usuário desorganizado e que não conseguiria ligar, marcar com o dealer para ele buscar, para ele trazer a droga às 5 da tarde ou 5h15 depois que ele sai do emprego que ele já sacou o dinheiro no caixa eletrônico. A pessoa não tem mais essa organização. Ele precisa, na linguagem deles, né, fazer um corre, arrumar R$5, descarregando um saco de batata, ou então fazendo um pequeno furto, correr lá e já pegar uma pedra na hora. Então, a cena aberta ela tem essa função, né, de atender o cara imediatamente. Só que, como também está estruturada a partir da ilicitude, né, ela tem toda uma pactuação a partir que tem a violência como a forma de se organizar aquilo, né? Isso é uma coisa muito, além de muito triste, né, é uma realidade que as pessoas acabam não enxergando como deveriam, né? A gente tem a tendência a enxergar a cena aberta e todo o flagelo que ela mostra, né, os usuários famélicos, emagrecidos, né, como a gente tende a enxergar aquilo como refugiados, como pessoas que estão ali, e não é bem verdade, assim, né? Aquelas pessoas, elas sofrem, e sofrem uma violência muito grande, né? Aquilo ali não é um barco de refugiados simplesmente, são pessoas sofrendo a doença, a dependência, a exclusão, mas também a violência do narcotráfico, também sofrendo a violência dos próprios usuários. Então, boa parte das mulheres que vivem ali são agredidas, são estupradas, 1/3 delas já tiveram sífilis na vida, a prevalência de AIDS entre eles chega a ser 10 vezes maior do que a população geral brasileira. Então, existe ali uma situação de doença e de exclusão muito grave. De que maneira as pessoas tendem a encarar a questão das cenas abertas de uso e da Cracolândia? Sempre por um viés, né? Ou de saúde, ou de assistência social, ou de segurança pública. Nunca os três juntos. Então, ou as pessoas acham que só tem doentes ali que precisam ser tratados, ou pessoas excluídas que precisam de apoio psicossocial e a partir daí tudo vai se resolver, ou que o tráfico precisa ser combatido e a partir daí tudo se resolveria, né? E, na verdade, as três coisas precisam acontecer juntas, né? Os profissionais da saúde, da assistência social e o policial, eles precisam trabalhar como uma parte só, como parceiros, né? O que na prática ainda a gente não conseguiu fazer. Assim. A gente tende, por exemplo, a olhar o policial como um inimigo, né? Ou como alguém que estraga o que a gente está fazendo enquanto agentes de saúde, né? E as experiências internacionais mostram exatamente o oposto, né? Vamos pensar a experiência suíça, né? Que chegou a ter lá na Praça da Agulha em Zurique 4.000 pessoas consumindo injetáveis a céu aberto ininterruptamente. Inicialmente, aquilo aconteceu em decorrência de
anseios por ambientes livres para se consumir substâncias, né, de ativismo, né, diferente daqui que esses espaços eles surgem como resultado de exclusão extrema. Mas com o tempo, assim como aqui, o narcotráfico foi estruturando uma zona de livre comércio sob o jugo deles que tornou impossível qualquer tipo de aproximação e de ação de saúde ou de assistência. O que o governo fez inicialmente? Meteu polícia apenas, instituiu ações de segurança apenas e deu super errado. O que ele foi fazendo com o passar do tempo? Foi introduzindo ações de saúde pública, de baixa exigência, de tratamento, ações de assistência social, oferecimento de albergue, depois de moradia, depois de ambulatórios, depois de redução de danos. Mas chegou um momento em que ele falou assim, olha gente, a partir de um certo dia, essa praça não vai poder mais existir, porque a gente também vai partir do pressuposto de que não pode usar droga na rua. Tem uma lei que diz isso, não pode usar droga na rua. E a cidade é de todos. Essa cena aberta ela não pertence aos usuários, ela pertence à cidade de Zurique, ao município de Zurique. Assim fez Amsterdã, assim fez Frankfurt, assim fez Lisboa, assim fez Washington nos Estados Unidos, assim foi feito em Nova York. Não é possível você atuar numa cena de uso só pelo viés da segurança. A gente já viu essa experiência algumas vezes na cidade. Ela gera um efeito formigueiro e os usuários se reagrupam. Não é possível atuar só pelo lado da saúde e da assistência social, porque você acaba até atraindo mais gente. Você vira um polo de atração. É necessário você ter uma grande ação que considere muito o aspecto assistencial. É importantíssimo que se ofereça possibilidades de saída para esses indivíduos, especialmente partindo da ideia de que essas pessoas precisam de locais para ficar, né? E aí eu falo de moradias principalmente, eu não estou falando só de albergues. Você pode pensar até em albergue para quem quer usar, mas para quem quer morar, para quem quer se tratar até, você precisa oferecer modelos mais estruturados, você precisa oferecer opções de atenção em saúde, que vão desde propostas de baixa exigência até propostas altamente estruturadas de tratamento, e você precisa de segurança pública. Você precisa de inteligência para atuar com relação ao tráfico. Isso não é guerra às drogas, né? Isso é uma estratégia para que a cena aberta de uso se transforme numa cena fechada, para que aquele espaço seja recuperado para a coletividade, que volte a ser um espaço urbano, que volte a ser um espaço de circulação às pessoas, que volte a ser um espaço que possa ser utilizado por todos os cidadãos. Então, assim, lidar com a cena aberta é um desafio grande, né? É um desafio que não se vence do dia para a noite, né? É uma situação que vai para muito além de discussões sobre doença, ou é uma discussão sobre cidadania, né? Aonde precisa prevalecer a cidadania do usuário e a cidadania de todos que frequentam aquele espaço e vivem naquele espaço.